Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. É uma honra participar com vocês dos estudos da noite de hoje, porque nós sabemos que enquanto perdurar a pandemia, nossos encontros presenciais se tornam difíceis. Mas nós acreditamos na misericórdia de Deus e nós iremos vencer, com certeza. Nesses dias de provações coletivas, todos nós, de alguma forma ou de outra, refletimos a respeito da desencarnação. É como se nós fizéssemos um balanço da nossa existência. Porque é natural que nós tenhamos receios no que diz respeito ao nosso passamento ou à fatalidade da morte. Ninguém gosta de falar em morte. Existem aqueles que são muito destemidos e que afirmam que estão preparados, que não temem o momento da desencarnação. Eu os parabenizo pela evolução que já alcançaram. Porque o temor da morte, ele é natural. O que nós não devemos ter é pavor, considerando que se trata de um processo natural. Mas quero convidá-los para que nós falemos de vida e não de morte. Porque, na verdade, o que há é a transformação do corpo físico. Ele chega no seu limite, nós o abandonamos e vamos para a vida no mundo espiritual usando um outro corpo que nós chamamos de perispírito. Agora, Allan Kardec trata desta questão do temor da morte com muita propriedade. Nós espíritas sabemos que nós continuaremos, e ainda aqueles que não sabem, com certeza, dentre eles, aos que acreditam que após a desencarnação ficarão adormecidos por toda a eternidade, aguardando o juízo final, e nós respeitando os seus dogmas. Existem aqueles que acreditam que após a desencarnação possam estar num ambiente intermediário chamado de purgatório, e aqueles ainda que apregoam que podem ir para o inferno, que é o lugar de penas eternas, segundo aquilo que acreditam. Mas nós, à luz da doutrina espírita, compreendemos que somos espíritos imortais e que o choque biológico é necessário neste processo evolutivo. Nós reencarnamos, vivemos, desencarnamos, progredimos, renascemos e continuamos o nosso progresso. Não existe outro recurso perante as leis divinas para que nós cheguemos à perfeição se não estagiarmos na matéria densa. Porque no mundo espiritual, nós temos a teoria. Progredimos quando estamos do lado de lá, quando estamos desencarnados, nós nos aprimoramos? Sim, perfeitamente. Mas a prática, ela acontece no plano mais denso, no plano físico, neste que nós nos encontramos. Lá a teoria, de cá a prática.
Onde começa o plano espiritual? Aqui, entre nós. E o nosso mundo, o nosso planeta, ele é considerado, pedagogicamente falando, segundo Allan Kardec, de provas e expiações. Quem não está passando por provações está expiando. A expiação é o resultado da ação infeliz que o espírito cometeu no pretérito. E só deve ser provado aquele que ainda precisa de experiências necessárias para que sejam consolidadas as virtudes que em Jesus nós temos o modelo supremo. Às vezes, nós precisamos de muitas reencarnações para vencermos um vício moral, como, por exemplo, o egoísmo. Outras vezes, precisamos de muitas reencarnações para vencermos o orgulho. E assim, a inveja, a preguiça e tantos outros vícios morais que também podemos chamar de qualidades inferiores. Agora, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Sempre que nos aproximamos de algum perigo, nós pensamos com mais lucidez a respeito das nossas atitudes. Quais são os pensamentos que nesses dias de tormentos para a humanidade nós temos alimentado? Bom, primeiro, como é que nós estamos lidando com o medo? Nós estamos apavorados ou nós estamos com aquele medo normal do desconhecido, daquilo que pode nos surpreender diante da nossa desencarnação? Primeiro, nós sabemos realmente o que nos espera? Temos nossas dúvidas. E é sobre justamente o que trazemos em nosso mundo interior que eu peço licença para que nós façamos algumas reflexões. O Espírito de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na questão 29, com o título Morte, anotou o seguinte: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então, o que nós alimentamos em nossos pensamentos, ou seja, o que cultivamos em nossa mente, vai fazer com que seja a nossa criação. Vamos entender mais um pouco. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico,
descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Então, sendo o pensamento o plasma fluídico, nós vamos gerando aquilo que nós estamos mentalizando, e quando desencarnamos, nós carregamos conosco as nossas criações. Se a nossa mentalização é elevada, se nós temos os nossos pensamentos voltados para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa instrução à luz do Evangelho de Jesus, se a nossa mente está voltada para a prática da caridade, enfim, se nós cultivamos pensamentos nobres, evidentemente, os reflexos mentais neste processo a que nós chamamos de morte serão felizes, porque nós levamos conosco a faixa de céu ou de inferno que tecemos para nós mesmos. Então, vamos analisar. Segundo Emmanuel, os nossos pensamentos são gerados pelos nossos sentimentos. Muito bem. Então, pela natureza dos nossos sentimentos, nós sabemos quais são os nossos pensamentos, é óbvio. Mas nós, às vezes, criamos condicionamentos, os hábitos infelizes que vão cristalizando em nós. Vejam bem, muitos desencarnados são vitimados pelos seus pensamentos quando retornam para o mundo espiritual. Nós temos uma ligação constante com o astral. No livro Nosso Lar, no capítulo do umbral, sombra, essa região sombria que envolve o planeta, a crosta terrestre, essa região mais baixa, Lísias explica ao nosso benfeitor André Luiz, autor da obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que o umbral ele tem o objetivo principal de eliminar os resíduos mentais dos espíritos ainda apegados às paixões da matéria. Então, nós precisamos ter olhos atentos para os reflexos da nossa vida. Porque até mesmo aqueles que nos cercam, eles refletem aquilo que nós somos. Porque às vezes nós nos equivocamos quanto às nossas virtudes. Às vezes acreditamos que nós somos virtuosos, quando na verdade estamos sendo vaidosos, orgulhosos, egoístas, arrogantes. Ora, se no plano espiritual os espíritos que estão sofrendo nas regiões mais sombrias estão lá por conta das suas criações mentais, então depende de nós irmos ou não para regiões mais felizes. Então vamos lá. No plano espiritual existem cidades espirituais belíssimas, maravilhosas, iluminadas, floridas, árvores robustas, pássaros de plumagens multicoloridas. Realmente
cidades encantadoras. Mas, nas regiões mais baixas, nós vamos encontrar ambientes de muito sofrimento. Muitos espíritos ali estão como se fossem aves com as asas quebradas, chumbadas ao solo. Uma paisagem sinistra, escura. E muitos espíritos ali estão unidos pelos seus próprios delitos, a afinidade que os une é por conta justamente da maneira como eles viviam. Então, nós vamos encontrar nessas regiões de sofrimento irmãos nossos que se perderam pelos vícios, aqueles outros que se entregaram ao crime, tantos outros que agiam por impiedade, aqueles que eram apegados aos bens materiais, os sensuais, os preguiçosos, os caluniadores, os mentirosos, enfim, aqueles que com essas atitudes prejudicaram seus semelhantes e a si próprios. E em toda parte, Deus tem mensageiros do seu amor para levar a esses nossos irmãos em sofrimento os recursos que necessitam para se reajustarem. Em uma das obras do Espírito de André Luiz, com o título No Mundo Maior, psicografia do nosso amado Chico Xavier, ele vem narrar-nos sobre suas experiências nessas regiões, porque ele estava como aprendiz e o seu mentor, na oportunidade, chamava-se Calderaro. Eles estavam atendendo algumas entidades que estavam espiando, por assim dizer, após a desencarnação, as ações malogradas de suas existências físicas. André Luiz fez parte de uma expedição liderada por um espírito superior chamado Cipriana. A irmã Cipriana, muito amorosa, sábia, bondosa, ela aceitou que André Luiz participasse dos trabalhos de resgate até um certo ponto das zonas purgatoriais. Por quê? Até um certo ponto. É porque onde eles estavam, ele poderia aprender lições edificantes a respeito dos quadros espirituais daqueles espíritos. Mas nas cavernas, nas regiões abismais, ele não poderia ir porque ele não tinha treinamento para isso. Vejam bem, meus irmãos. Os espíritos são qualificados. Estes que nos atendem em nome da providência divina são espíritos
que dominam técnicas de salvamento. E permitam-me um parêntese neste comentário. Ao lado dos nossos irmãos enfermos, que estão vitimados pelo Covid-19, tem espíritos de luz auxiliando-os. Espíritos benfeitores estão por toda parte. Em todos os lugares do mundo onde tem alguém sofrendo. Não nos esqueçamos que Deus colocou espíritos amorosos para auxiliá-los. Ninguém está desamparado da misericórdia de Deus. Não existe nenhum espírito sem o amparo do Senhor. Fecha-se parêntese. Então, no limiar das cavernas ficou André Luiz com o mentor Calderaro. Irmã Cipriana, com outros espíritos benfeitores, foram para regiões mais sombrias atenderem aos que sofrem. E André Luiz descreve que ali onde eles estavam, alguns espíritos volitavam muito baixo, e espíritos até deformados, pareciam corvos, e eles eram mais escuros do que a própria noite que os envolvia. Ele escutava gritos, gemidos, gargalhadas, e ele percebeu que tinha um grupo de velhinhos, sim, um grupo de idosos. É bom que se ressalte que não tem crianças nas regiões purgatoriais, nas regiões de sofrimento. Não existem espíritos de crianças nas regiões pantanosas, não. No plano espiritual, não. Não existem crianças. Existem espíritos de jovens, adultos e idosos. E um grupo de idosos estava ali próximo a André Luiz e Calderaro. Eles traziam lamas nas mãos e eles exprimiam aquelas lamas em seus peitos, seguravam com força e alegavam que ali eles tinham ouro, muito ouro. E um dos espíritos dos idosos, que fazia parte daquele grupo, disse que eles deveriam estar delirando, porque como poderiam cuidar dos seus haveres naquele local cheio de perigos e de monstros, mas com muito ouro. Quando André Luiz escutou aquele idoso falando, lembrou-se do seu avô Cláudio. E aí um outro idoso falou que o Cláudio, chamando pelo nome, que ele estava delirando. Enfim, ali estava o avô de André Luiz, o vovô Cláudio. Por essa, André Luiz não esperava. Já se faziam 40 anos que seu avô estava ali naquela região. Ele era muito apegado aos bens materiais. Ele se enriquecera muito e de forma ilícita. Ele se tornou um homem muito rico. Segundo André Luiz, o pouco que ele sabia da história do avô
é que, quando o seu pai se casara, ele levara uma filha da sua juventude para morar com ele e com a sua esposa. A mãe do Cláudio, que é o avô de André Luiz, recebeu aquela jovem com todo amor. Como ela era mais velha do que Cláudio, com o tempo ela passou a cuidar dele, do irmão. Com as desencarnações por febre maligna dos pais de Cláudio, este, já sendo alguém extremamente materialista, providenciou para livrar-se de Ismênia, a sua irmã. Sim, ele queria livrar-se dela para ficar com toda a herança. E assim aconteceu. Ela foi trabalhar como copeira numa residência com parcos rendimentos e, depois de um tempo, conheceu um homem que ela, infelizmente, depois de sofrer muito com este marido, ela teve vários filhos. Agora, Cláudio ali estava, o avô de André Luiz, lembrando-se do mal que ele fizera à irmã. Então ali, a sua mente, ela ficava orbitando os atos infelizes que ele praticou durante a existência e principalmente contra a irmã. Então ele estava ali naquela região há 40 anos. E André Luiz, depois que certificou-se que aquele realmente era seu avô, ele se identificou e, com o retorno da irmã Cipriana e da equipe até aquele local onde eles se encontravam, ele pediu à benfeitora que o auxiliasse. E assim, a mentora providenciou, naquela região mesmo, uma instituição onde o irmão Cláudio pudesse ser internado e ficaria no mínimo 2 anos, porque eram tão perturbadores os seus pensamentos, sua mente estava tão desajustada, que só mesmo a reencarnação poderia auxiliá-lo mais depressa a se reequilibrar. E, naquele caso especificamente, reencarnação do umbral mesmo. São reencarnações compulsórias, uma reencarnação que não influencia a coletividade. Diferente da reencarnação lá do livro Missionários da Luz, de Segismundo, que é um espírito superior, que teve toda a assistência dos mentores para uma reencarnação proveitosa. Mas esta de Cláudio, uma reencarnação providenciada pelos espíritos superiores para ele se reajustar mentalmente. Mas, para tanto, eles precisavam reconciliá-lo com a irmã Ismênia. Então a mentora designou alguns espíritos para descobrir o paradeiro da irmã. 90 minutos depois da solicitação, eles trouxeram as boas novas.
Ismene estava reencarnada na fase juvenil e eles poderiam reencontrá-la. E assim, Cipriana, com André Luiz e Calderaro, foram até a residência de Ismênia, um lar humilde. Ela estava adormecida e, com auxílio da benfeitora, ela saiu do corpo. E quando ela viu Cipriana toda iluminada, ela ajoelhou-se, acreditando estar na frente da Mãe Santíssima, dizendo que ela não merecia aquela visita da Mãe Celestial, que ela não passava de uma servidora inútil. E Cipriana disse-lhe que era sua irmã, e que ela estava ali para servir. Então, depois dos primeiros entendimentos, Cipriana colocou um véu sobre o rosto de Ismênia e a levou para o plano espiritual a fim de que ela pudesse se reconciliar com o irmão Cláudio. É interessante, mas esta Ismênia de agora é bisneta dela própria no passado. Então, aquela Ismênia que foi vilipendiada pelo irmão estava ali reencarnada agora como bisneta dela própria, com outro nome, é claro. Então, no plano espiritual, quando Cipriana levou Ismênia à presença de Cláudio, ela não se recordava da história. Mas Cláudio, ao vê-la, lembrou-se dela perfeitamente, pedindo-lhe perdão pelo que ele fizera. Cipriana trabalhou nos centros da memória naquele instante de Ismênia para que ela se recordasse daquelas experiências da existência em que ela tinha Cláudio como seu irmão. E ela lembrou-se dele. Lembrou-se dele, o perdoou. Cipriana pediu para que ela o aceitasse como filho, porque ele precisava daquela experiência. E ela disse que vivia num lar humilde, que seu esposo Nicanor era pedreiro, e que sim, ela aceitaria Cláudio como seu filho, que também seria pedreiro como o pai, mas feliz, honrado, com toda a sua humildade. E a irmã Cipriana abençoou aquela mulher de coração nobre. Abençoadas sejam as nossas irmãs que se tornam mães. Abençoadas sejam essas nossas irmãs que cumprem com os seus deveres. Abençoadas sejam todas vocês. E assim ficou acertado. Quando Ismênia acordou no corpo físico, ela não lembrou-se das particularidades do sonho, mas ela teve a impressão de estar na presença da Nossa Senhora e estava muito feliz. Então, meus irmãos, este é um caso de um irmão que estava sofrendo as regiões inferiores por conta do apego aos bens materiais, às riquezas, à cupidez, à avareza. Agora, vamos pensar nas condições felizes. Muitos espíritos desencarnam e são levados para os hospitais do plano espiritual e têm seus despertares felizes.
Sim, desencarnam como num sono agradável e despertam um ambiente iluminado, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, ao lado de seres queridos que os antecederam, com aqueles sorrisos amigos, acolhedores, com as suas frontes afagadas, com muito amor, por mãos iluminadas. Então, amados, nós encontraremos no futuro aquilo que nós fizermos do nosso presente. Olha, nós temos no Evangelho de Jesus os instrumentos necessários para que nós tenhamos um campo mental iluminado. Então, vamos estudar o Evangelho, mas não é para os outros, é para nós. É para nós que nós temos que estudar o Evangelho. O Evangelho é um livro que deve ser sentido. Sentido. André Luiz, em uma das suas obras, comenta que o Evangelho é o código de princípios morais do universo. Então, meus irmãos, que nós não tenhamos dúvidas de que devemos trabalhar no nosso autoaprimoramento espiritual. Que nós devemos, sim, termos a convicção de que a nossa existência ela deve ser para nós uma oportunidade bendita para a nossa evolução espiritual. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados para a perfeição. Não percamos as oportunidades que o Senhor nos concede de fazermos o melhor de nós e para os nossos semelhantes. Na doutrina espírita, nós temos a verdade libertadora. Nós sabemos que realmente somos quando nós estudamos o Espiritismo. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz no combate às suas más tendências e na sua transformação moral. Então, meus irmãos, vamos fazer o melhor de nós. Trabalhemos os nossos sentimentos. Aprimoremos as nossas qualidades. Vamos cultivar pensamentos nobres e edificantes. Vigiemos as nossas palavras. Sim, precisamos cuidar das nossas palavras. Que ninguém saia da nossa presença sem sentir-se bem. Vamos ser otimistas. Este momento em que nós estamos passando, ele vai passar. A pandemia tem data de validade, ela vai acabar. No calendário divino, ela tem uma data de validade. Ela vai passar. Ela vai cumprir a sua função. E nós que permanecermos após a pandemia, somos os sobreviventes. Sobreviventes, porque nenhum de nós tem certeza de que vai continuar reencarnado. Mas, para aquele que tem a consciência pacificada pelo esforço de vivenciar o Evangelho de Jesus, este, com certeza, já começou a edificar o céu em si mesmo.
Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.